Graças e paz, irmãos, aí da igreja Congregacional em Porto Velho. Estou muito feliz em poder trazer uma mensagem de Deus para os seus corações. A convite do meu amigo Márcio Ricardo. Cara, um forte abraço para você, muito obrigado por esse momento. Aí quando ele falou comigo sobre uma mensagem, uma devocional, para poder trazer para vocês, eu pensei num texto que tem falado muito ao meu coração. Viro outro, fico pensando nele. E me faz avaliar a minha vida, diante desse texto. Eu gostaria de convidar você a fazer uma leitura em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 2. A palavra do Senhor nos diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria estar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sigo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. A maior parte, meus irmãos, das interpretações dessa parábola se concentra muito na súplica do irmão mais novo. Com certeza, em um momento você já ouviu essa parábola, essa mensagem, e sempre foram mensagens direcionadas de forma evangelística, na proposta de alcançar a pessoa que está dentro da comunidade, que se identifica com esse personagem e assim retorna para os caminhos de Deus. Mas precisamos levar em conta que nos 2 primeiros versículos que eu li, que relata que Jesus ele estava em volta de publicanos e pecadores. Enquanto Jesus estava ali ensinando, tinha 2 públicos muito diferentes ouvindo os ensinos de Cristo. E é muito interessante, por exemplo, nós compreendemos quem eram os publicanos. Os publicanos na época, meus irmãos, eram os cobradores de impostos, que representavam os fiscais da parte de Roma, dentro da província. Tinha os pecadores. Aqui quando pega pecador, minha gente, é todo tipo de pecador. Todo tipo. Você pode pensar, pronto. Era esse tipo de qualidade de pessoas que estavam ao redor de Jesus naquele exato momento. E junto desse grupo, nós precisamos compreender que o irmão mais novo, dentro da parábola, está sendo representado pelos publicanos e pelos pecadores. Então, quando Jesus ele inicia o versículo 11 falando desse comportamento do irmão mais novo, então o que é que Jesus está fazendo ali? Quando ele viu que estavam publicanos e pecadores e que ao mesmo tempo os fariseus e os escribas estavam começando a questioná-lo, Jesus: espera aí, eu vou ensinar algo para esse pessoal aqui. Então é nesse momento que esse primeiro grupo, publicanos e pecadores, nós precisamos ler esse texto e compreender: são os pecadores e são os publicanos.
E aí a gente vai para o segundo grupo. O segundo grupo consistia então pelos fariseus e os mestres da lei, que nesse exato momento eles são representados literalmente pelo irmão mais velho. E aqui fica mais fácil de compreender, porque esse grupo, os fariseus e os escribas, eles estavam sempre apegados à moralidade tradicional de sua criação. Não, eles estudavam e eles cumpriam as escrituras. Eles eram homens que eram reconhecidos como homens sábios, homens de fé, homens que cumpriam os mandamentos, a tal ponto que não tinham nenhum tipo de relacionamento com o primeiro grupo que se tem aqui, os publicanos e pecadores. Agora, meus queridos, vocês sabiam que no Oriente Médio, sentar-se e comer com uma pessoa era uma amostra pública de aceitação? Porque se você for olhar aqui no versículo 2, os fariseus questionam Jesus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, para dentro daquela cultura, aqueles homens verem um rabi, um mestre, sentando com publicanos e pecadores, para eles era como se Jesus aceitasse a conduta de vida daquelas pessoas. E isso era inadmissível. Agora, por que essas pessoas elas eram atraídas para os ensinamentos de Jesus? Por quê? Eles achavam, primeiramente, que Jesus ele tinha um comportamento, mesmo que ele era reconhecido como um mestre, como um rabi, Jesus ele tinha um comportamento, um olhar de compaixão que não se encontrava dentro das sinagogas. A forma como Jesus se relacionava revelava um amor diferente do que aquelas pessoas até então tinham sido ensinadas ou que tinham tido acesso. E é muito interessante que quando nós vamos olhar para essa parábola, possamos compreender que Jesus ele não veio simplesmente mudar o contexto dos intrusos, não veio simplesmente mudar o contexto dos imorais, dos pecadores, dos publicanos. Mas a lição dessa parábola é no final, quando o pai questiona a conduta do filho mais velho, aquele que sempre esteve ao lado dele, aquele que não precisava pedir um cabrito, ele tinha acesso ao cabrito, ele não precisava que o pai fizesse uma festa, tudo estava acessível para ele. E aqui então, meus irmãos, aqueles ouvintes dentro de uma cegueira espiritual, porque todos os dois grupos estavam cegos. O primeiro grupo, o irmão mais novo, publicanos e pecadores, cegos pelo pecado. O segundo, cegos pela religiosidade, pelo tradicionalismo, incapazes de serem sensíveis ao próximo, aos seus irmãos, terem compaixão, terem acesso a uma palavra de graça para aqueles que precisavam de graça. E aqui então, meus queridos, que eu quero dar uma pausa, porque quando eu pensei nesse texto, alguns meses atrás, eu fui levado então para fazer uma pesquisa no meu Instagram, e eu lembro que eu fiz a pergunta que foi: quais as dificuldades que você tem para levar alguém para a sua igreja? Primeiro, eu consegui um dado de que 62% dos participantes têm dificuldade sim de levar alguém para a sua igreja, e 38% não. É tranquilo, consegue sim levar pessoas para poder ouvir a mensagem de Jesus. E depois eu fiz algumas perguntas, quais eram de fato as dificuldades. Aí veio, gente, vou simplificar aqui para a gente ganhar tempo. Uma foi que o povo não quer saber nada de Deus. Alguém respondeu. Outra disse: saber se ela vai ser aceita, ou se vai falar com uma linguagem que lhe entenda. Ou seja, se a nossa mensagem que pregamos em nossas comunidades também inclui as pessoas que não têm costume evangeliquez, digamos assim, a linguagem gospel, algum tipo de familiaridade com o nosso contexto de culto, e as pessoas têm dificuldade de irem porque elas não conseguem se conectarem. Normalmente são programações voltadas somente para os crentes.
Não tem nada que o não, digamos, o não crente se identifique. Outra diz que as pessoas, ao invés de terem um encontro com Jesus e sua palavra, encontram um lugar de julgamento. Outra diz falta de empatia. Outra, descrédito dos crentes, quebrar a imagem de crente santo que as pessoas têm. E aqui, uma pergunta para nós. Por que as pessoas gostavam de Jesus e não das sinagogas? Puxando para os dias de hoje, por que as pessoas gostam sim de Jesus, creem que Jesus existiu? Alguns dizem que Jesus foi um cara bacana, que teve grande participação na humanidade. Outros dizem que ele foi um grande homem, que contribuiu com a sua filosofia, com seus ensinos. Outros acreditam que Jesus foi um cara maneiro, que deu sua própria vida para uma galera que o relegou no final das contas. Mas por que as pessoas têm resistência com a igreja? Porque quando se conseguem dividir Jesus é Jesus, igreja é igreja, e para ambos eu vejo que a pessoa de Cristo tem mais acesso do que a própria comunidade cristã. E isso nós podemos ver que o ponto central aqui, de modo geral, é que as pessoas que observavam a religião se sentiam ofendidas, né? Normalmente quando se apresenta a religião em si, ela não traz benefício. Entenda o que eu estou falando. A religião, e nós não pertencemos a uma religião. Nós temos Jesus como prática de vida. Nós temos Jesus como uma filosofia de vida, né? Os seus ensinos fazem parte dos meus ensinos. O meu caráter é formado nele. E quando eu penso dessa forma, realmente um questionamento que nós precisamos ter. E eu espero que você aproveite esse momento de quarentena para refletir como é que a minha e a sua mensagem está alcançando as pessoas. Porque naquele exato momento, Cristo se depara em seus ensinos com dois grupos totalmente separados. Aqueles que necessitavam de uma atenção, porque Jesus ele falou que ele veio para salvar o doente. E o doente é aquele que está afastado. Mas ao mesmo tempo, Jesus identifica um outro grupo também muito doente, que estava dentro da casa de Deus, mas totalmente perdido, desconectado com a mensagem do Senhor. E Cristo, então, ele traz uma mensagem que abraça, que abrange os dois grupos. Não rejeita o pecador e nem tampouco rejeita e expulsa o religioso. Mas ele fala que abraça o irmão mais novo. Ele sim, o Evangelho ele veio para alcançar o perdido, ele veio para restaurar e regenerar aquele que está afastado, daquele que precisa de salvação. Mas ao mesmo tempo é o mesmo Evangelho que está ao alcance do religioso, porque independente de quanto tempo de igreja, meu irmão, que você tenha e eu tenha, podemos sim ser religiosos. A partir do momento que eu coloco a tradição acima de todas as coisas e acima do amor e da graça e da misericórdia de Deus, para que quem precise de graça e misericórdia. E aqui, meus queridos, fica um grande alerta. Um grande alerta. Com frequência, e aqui eu quero trazer uma frase muito interessante de Tim Keller, que diz: com frequência, os ensinamentos de Jesus atraíam as pessoas não religiosas, enquanto ofendiam as pessoas que criam na Bíblia, os religiosos da época. No entanto, no geral, nossas igrejas de hoje não causam o mesmo efeito. Os tipos de excluídos que Jesus atraía não são atraídos pelas igrejas contemporâneas. Tendemos a atrair pessoas conservadoras, convencionais e moralistas. Os liberais e libertinos, ou os marginais e humilhados, evitam as igrejas. E isso fica aqui para nossa reflexão nesse dia. Porque nesse período de reflexão, e daqui a pouco isso vai passar e nós vamos retornar, onde estará lá sim os pecadores e os publicanos. E estarão no mesmo ambiente de trabalho, na carteira, na sua faculdade, na sua escola. Estará no mesmo ambiente, na sua roda de amigos, pessoas que precisam de ter um encontro real com o Senhor Jesus. Mas a pergunta, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: a sua mensagem tem contemplado o irmão mais novo,
o irmão mais velho? A sua mensagem tem sido acessível para os doentes, para os pecadores? Tem sido um canal de remissão, um canal de levar o caído ao encontro da graça? Ou somente você tem atraído religiosos? Tem aquela facilidade de amontoar tradicionalistas que só fazem um alimentar a religiosidade um do outro? Essa é uma reflexão, essa é o questionamento desta manhã, dessa tarde ou dessa noite, não sei qual é o momento, mas que seja esse questionamento, esse pensamento que você possa ter. Olhe para a sua comunidade, olhe para a igreja que você faz parte, olhe como você tem cooperado. Você tem sido um canal de levar pessoas para essas comunidades, e essas comunidades está preparada para receber os perdidos, ou somente é um clube social onde que fundamentalistas, tradicionalistas, religiosos se encontram para então mostrar as suas togas da justiça, as suas roupas da moralidade, e não tem nem um pouco uma presença de piedade, de graça e de amor? Meus queridos, essa é a mensagem, essa é a reflexão. Eu oro ao Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração, como fala o meu coração também. Eu luto todos os dias, bato nessa carne para não me tornar um religioso, ao ponto de que eu venha afastar quem precisa estar dentro da comunidade em que faço parte. Então que você possa ter essa reflexão também. Essa é a mensagem do dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu te peço, Senhor, que nesse ajuntamento, Deus, que nós estamos em nossos lares, possam se tornar dias de reflexão, que possam ser dias, ó Deus, que possamos pensar quem nós somos e em que nos tornamos ao estarmos hoje dentro do corpo de Cristo. Pai, que possamos compreender que a nossa função aqui não é simplesmente levantar as mãos e orar em praça pública, demonstrando algum tipo de espiritualidade. Deus, nós não estamos aqui para impor a justiça baseada no nosso conceito, que nós sabemos que o verdadeiro juiz e o único juiz se chama nosso Deus. Mas nesse momento, Pai, nós queremos sim nos colocarmos, ó Pai, em Tuas mãos, para que possamos ter um coração de compaixão, um coração marcado por piedade, um coração marcado por amor, um coração, Senhor, que seja elevado às alturas. Quando eu falo às alturas, ó Deus, mas de uma marca que em cada ação, que em cada abraço, que em cada olhar, expresse simplesmente, Senhor, o amor que vem dos céus. Então, Deus amado, seja tocando em cada coração nesse momento, que possamos, Deus, ser sinceros em Tua presença. Se existe em mim, Senhor, resquício de religiosidade que venha atrapalhar, ó Deus, a minha vida, o meu ministério, o cumprir do ID do Senhor Jesus, Deus, caia por terra em nome do Senhor. Mas, Deus amado, que o Senhor avive os nossos corações e que possamos, sim, Deus, olhar para o pecador, olhar para o publicano, para o irmão mais novo e estender as mãos e fazer parte, Deus, da grande festa, quando estes se voltam para a Tua casa, que possamos cooperar também com a festividade que acontece nos céus, que seja a mesma festa com que venha ocorrer aqui na terra também. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe. Forte abraço. E quem falou, seu irmão Alex Araújo. Tá certo? Fica na paz.